aqui, não é? E falando exatamente essa história, às vezes até vai ser importante, no caso desse casamento não ser retomado, uma perda tão significativa, se é a mulher que ele ama, Moranguinho, como ele parece amar, e a gente sabe que amava mesmo, hoje não dá para saber, ele perder essa mulher talvez seja o corte da família, exatamente, da criança talvez a gente seja fica, o né? ponto mesmo de partida crucial para que ele leve a sério e faça de verdade um tratamento que possa ajudá-lo, porque assim, ele tem que entender que ele pode nem ficar com a Moranguinho, mas ele vai ter outros amores na vida. Sim. E a história se repete. Assim como padrão, ele teve. Existe um padrão, porque aquele problema que acaba causando tudo isso não foi solucionado. Então ele precisa mesmo se tratar, ou seja, para retomar o casamento com a Moranguinho, ou seja, para a vida sentimental dele passar a se encaminhar de uma maneira saudável, e ele poder viver histórias de amor em paz e não colocar em risco as suas companheiras, ou traumatizando-as, ou quem sabe fazendo alguma coisa mais séria, gente. Isso não é uma coisa que dá para passar a mão na cabeça, para passar um pano na situação, para dizer, não, olha aí, ó, como ele ficou, volta, agora ele vai mudar. Ele tá emocionado. Não muda, porque não depende nem dele apenas, mentalmente, tomar essa decisão só de cabeça. Pois é, não nesse momento, isso precisa, né, Sônia? de um atendimento clínico, isso precisa Sem de um dúvidas. atendimento especializado. Ele precisa passar por uma psicoterapia, não só ele, todos os homens que todos passam os envolvidos por nesse esse caso tipo também. de coisa. A própria Moranguinho, talvez não, imagino que vai precisar também, não é? Até para se encher de amor próprio, Não para é? não deixar acontecer nunca mais, construir porque a vida, não dá né? para você apanhar, ficar apanhando Eu e tive achar que é acesso a normal, eu gosto dele, então vou suportar. Eu tive acesso a uma amiga deles, uma amiga bem próxima, não é a que está circulando aí na imprensa. Teve um amigo que relatou hoje que o Naldo está bem chateado, bem relatando o que está acontecendo aí no vídeo, que ele está chorando muito, está se sentindo destruído de verdade, mas eu tive contato, tive um acesso com uma amiga do casal, que até me falou sobre a relação anterior do Naldo, né, porque a minha primeira pergunta foi tentar entender se isso era um perfil. E assim, o que foi dito pra mim é que não, que era no casamento dele com a Branca. No casamento com a Branca isso não acontecia. Branca pode dizer também. É o momento, talvez, ela se só ela quiser. postou uma mensagem enigmática, mas ela não vem a público falar de uma maneira mais clara, nem a favor, nem contra o Naldo. Mas não é uma questão de ser a favor ou contra, ser importante a descrição dela do tipo de casamento que ela viveu. Pode explicar muito sobre a situação que ele atravessa agora, ou como é realmente a reação dele. Já vinha sendo através das ligações sentimentais que ele teve ou explodiu agora com a Moranguinho? São várias as questões. É uma coisa particular com a Moranguinho ou é uma coisa, independente de ser particular ou não justifica? Não importa, só mas assim, dá para entender como a coisa foi se desenvolvendo para acabar nessa história. O Felipe Campos, nos seus bafões, tem novas informações sobre o caso do Naldo e da Moranguinho. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Aron. Boa tarde para vocês aí do A Tarde é Sua. Bom, infelizmente também hoje mais um dia, né? A gente tem que colocar aí tudo para os nossos telespectadores sempre. Sônia, é o seguinte, eu acabei de receber uma informação que o Naldo, nesse momento, ele está no Fórum do Rio de Janeiro. Na verdade, assim, ainda não se sabe se ele vai ter uma audiência ou se realmente foi um trâmite para já tentar em primeira tentar fazer uma negociação com a ex, vamos dizer assim, entendeu? Com a própria Moranguinho. Então, nesse momento, ele está lá no Fórum do Rio de Janeiro, acompanhado dos advogados, justamente para tentar essa negociação aí com a própria Ellen, né, que é a Moranguinho. Além disso, eu acho que muitas coisas aí tropeçaram e fizeram com que o Naldo, se já estava ruim, que esse ano realmente foi um ano mais ruim, principalmente para os cantores, em função da própria economia, a gente percebe que os shows dele estavam variando de 4 a 6 mil reais, né? Que eram mais ou menos. Para quem já ganhou 80, 150 mil no auge, né? 150 mil reais. De cachê de muito 4 alto. a 6 mil. De 4 a 6 mil reais. E além disso, Sônia, os shows dele que ele ia fazer numa festa chamada Réveillon Celebrity, que é feito num clube no Rio de Janeiro, foi cancelado ontem mesmo,
porque é um evento muito familiar, e então é num clube, eles contratam, são as famílias que acabam contratando os próprios cantores. E além disso, o Réveillon de Copacabana também, ele ia fazer show e foi cancelada a participação do cantor Naldo no Réveillon de Copacabana, né? Certo. E também, Sônia, uma coisa que me chamou muito a atenção é a questão que ele pagava 10 mil reais por mês de salário para Moranguinho. Então, quer dizer, isso vem, eu acho que muito de encontro com o que você também falava no começo, né? Sobre a questão da mulher, às vezes, também aceitar algumas coisas, enfim, porque eu acredito que se ela tivesse uma independência também, ou não estando tão vinculada financeiramente, acho que vem de frente em absolutamente tudo o que você disse logo no começo do programa, essa independência talvez não traria todos esses transtornos aí na relação, né? Não, é um ponto que faz com que muitas mulheres acabem permanecendo nesse tipo de relação doentia, não é? É a dependência financeira, principalmente quando tem filhos, e é o caso dela com o Naldo. Ela abandonou a carreira para ficar com ele que sustenta a mulher, a filha. Então sair é mais complicado, mas é possível e é fundamental que assim seja. Você estava falando da Prefeitura do Rio e chega a notícia através do jornal Extra. Um dia depois de Naldo Bene ser detido por posse ilegal de arma e denúncias de agressão à mulher, a Prefeitura do Rio decidiu reavaliar a participação do cantor no Réveillon de Copacabana, na Zona Sul do Rio. De acordo com a assessoria de imprensa da Rio Tour, o empresário de Naldo será chamado para conversar. O encontro pode acontecer ainda hoje. No entanto, não ficou decidido se a participação do cantor será de fato cancelada. Tem uma chance aí nessa história. Naldo tem um contrato assinado com a empresa municipal de turismo para se apresentar na festa, que terá ainda shows de Anitta, Frejá, Cidade Negra e Belo, e das escolas de samba Mocidade e Portela. O Réveillon terá como tema o abraço, né? A Delegacia de Atendimento à Mulher realizou as buscas, encontrou a arma e a medida protetiva já foi concedida. A medida protetiva já foi concedida, já foi concedida, né? Ele não pode se aproximar da Moranguinho. 100 metros de distância. E ele estava escalado também para o Dance, né? Sim, mas a Record não se manifestou oficialmente. A única coisa que a gente ouve falar é que aquela lista não era oficial. Ele não tinha presença confirmada, mas ele estava na lista, sim. Ele estava na lista oficial do programa. Eles vão ter que se posicionar, e achar um substituto rapidamente, no momento do qual eles já tinham acertado tudo. Né? O Thiago Rocha ontem destacou um pedaço da história do Dance em Brasil, que é a gravação inicial que eles fazem com a abertura do programa com todos os artistas. Imagino que ainda não tinha ocorrido, mas estava muito próximo de acontecer, porque era janeiro. Já estão se encontrando, já estão se fazendo lógico, né? Janeiro está aí já batendo na porta realmente, viu? Bom, ontem quando ele saiu, né, da delegacia, depois de passar a Delegacia de Atendimento à Mulher, a DEAN, lá de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, depois de passar algumas horas preso lá, o Naldo saiu e foi fazer um show no 18º Batalhão da Polícia Militar. Não, gente? Ficou uma situação tão maluca, né? Um homem acusado de porte ilegal de arma, de agressão à própria mulher, fazendo show para a polícia. E você viu que a polícia respondeu, a assessoria da que polícia se limitou a dizer que era um show que já estava acordado há mais de, se não me engano, 2 meses, ou seja, já tinha um acordo, e que essa é uma festa de confraternização do batalhão aí. Mas, gente, realmente pegou muito mal, né? Uma pessoa que foi presa em flagrante com porte de arma legal. Que saiu da delegacia para ir lá fazer show para a polícia. Pois é, até as pessoas ficaram me perguntando, mas será que então ele foi liberado? Elas não foram a fundo na história da fiança, porque ele pagou a fiança, o Felipe divulgou que foi em torno de R$2.000. R$2.500. As pessoas questionaram, então liberaram ele para ele fazer a festa da polícia, né? Não tem uma conexão, a gente espera que não tenha. Acho que não, gente. Tem uma conexão. Mas é meio absurdo realmente o que aconteceu. Mas assim, né? também
porque a gente não sabe se esse depoimento dele foi antes ou depois do show. Me parece que ele saiu da delegacia, foi para casa de familiares, não é? Ele não quis voltar para casa dele, porque já estava assim, de repórter na porta, e de lá ele teria ido para o show. Quer dizer, ele deve ter gravado, embora ele fala do quartinho da filha dele. Eu acho que ele passou na eu casa acho que dele. hoje ele já deve estar na casa dele. Ele passou tô no quartinho dela e não sei o quê. E depois ele teria ido para o show, ou seja, ou antes ou depois desse show para a Polícia Militar, é que aí ele desabou. Quem procurou o Naldo ontem, Sônia, todo mundo ficou procurando o Naldo para ele se pronunciar, claro. E teve um momento que a gente procurou a assessoria, e a assessoria enviou um comunicado pra gente dizendo que, olha, o Naldo está trabalhando, fazendo shows, não vai comentar o assunto. Isso foi antes dele divulgar os vídeos. Mesmo, né? E ele estava efetivamente trabalhando. Agora tem uma coisa que eu queria destacar, que a doutora Passarelli, inclusive, te mandou um beijo. A gente ama a doutora Passarelli. E uma coisa que ela destacou ontem, a gente estava no Super Pop falando desse caso também, que a partir do momento que o Naldo divulga, primeiro foi um áudio que ele divulgou, que chegou para TV Foco, para a imprensa, é o áudio desse vídeo, veio em pedaços, né? Sim. E o que ela afirma, doutora Passarelli, é que esse sim é um instrumento do qual ele prova totalmente que ele é culpado. Sim. Porque ele assim, assume, né? Ele assume a culpa, né? A questão da Lei Maria da Penha, ele ainda não foi enquadrado. Ele houve o exame no qual a Moranguinho passou, o exame de corpo de delito, que ainda não saiu o resultado, mas nitidamente ele assumiu a culpa e não tem nem o que questionar, que ele vai ser indiciado. Ele vai ser enquadrado, com toda certeza, não é? Né? A prova e a pena pode ser até 7 anos, é isso, né? É isso mesmo, né? Agora, o que a gente tem que deixar até 7 anos. Até 7 anos, pelo que eu vi, mas que E verdadeiramente... pelo porte ilegal de arma também tem uma pena aí, mas advogados especialistas estão achando que ele se safa. Da questão do porte? Se ela não tiver uma ligação com o crime, essa arma, né, porque eles vão atrás da origem da arma, de onde ela veio, de onde ele comprou essa arma. Se não tiver ligado a tráfico, não tenha sido arma de nenhum criminoso, aí ele tem uma chance de acabar até com atenuante, conseguindo talvez uma pena comunitária, aquelas coisas alternativas, essas coisas assim. Mas se não, aí ele é sujeito à penalidade. O Lordelo falou ontem, né? Corre o risco de ganhar uma pena, de ser preso também. Gana e a aflição que ela tava de chegar ao ponto de denunciar não só a agressão, mas falar, ela tem uma arma em casa. Sim, ela lembrou disso, ela associou o risco. Eu acho que nem é lembrar, eu acho que ela tava com essa arma ali, né? Com medo o tempo inteiro, com medo ela lembrou de falar exatamente. Tanto é que ele não... Olha, só fazer uma conexão no quebra-cabeça dessa história. Ele fez a declaração na terça-feira para Moranguinho, falando que amava tá a declaração lá, se ainda está lá. A gente leu ontem aqui. Ontem isso foi ampliado, foi divulgado e tal. Ele fez a declaração na terça, pelo que a gente ficou sabendo, ele realmente não sabia que ele tinha sido denunciado. Então, assim, tudo aconteceu depois que a polícia conseguiu fazer o flagrante da arma. Então, primeiro tirar da vista dele essa questão do armamento da arma, para depois ele realmente saber que ele estava enquadrado e... ele foi preso em flagrante, preso né? Flagrante, né? Não tinha documentação para isso. Então, essa situação também é bem pesada aí para ele. Agora, achava muito importante que a Ellen falasse, né? Que ela explicasse, inclusive que ela falasse sobre o depoimento dele, não só o que eles vinham vivendo, não só o dia da briga, dos socos, pontapés, chão de tapas, né? Essa coisa toda, mas que ela falasse o lado dela como mulher, ouvindo essas coisas que ele deixou aí no depoimento, nesse depoimento. Que ela tivesse sangue frio, se comoveu, se não comoveu, se ela pensa em dar uma segunda chance, se ele realmente foi encaminhado para um tratamento, a gente não sabe qual vai ser o posicionamento dela, ou então chega, basta, não quero mais, vá se tratar e siga a sua vida, eu vou tomar conta, né, de mim, da minha vida e da nossa filha, e pronto. Ela precisa ter sangue frio, porque a emoção do Naldo nesse momento, se as agressões aconteciam durante 7 anos, não é no único dia que ele vai mudar da água pro vinho, concorda, Marcinha? Não, se ele veio piorando, então assim, ela precisa ter sangue frio. Se ele veio piorando, exatamente, viu, gente? Bom, e a Verena chegou, tá bom? Bom, talvez seja importante a gente conversar aí com algum psicólogo, alguma psicóloga, ajudar a esclarecer, e ajudar a esclarecer essas histórias, poder apontar os pontos de partida de um tratamento surtir efeito, se vale realmente se arriscar numa segunda chance, vamos dizer tá nesse assim. momento tão cedo, agora, por exemplo, se ela se sentir amolecida no coração, se isso atingir o coração da Moranguinho, que tem uma família, tem uma filhinha de quase 3 anos, né?
voltar, vamos Se isso voltar. atingir, vamos voltar. É o que ele diz, completamente machucado, completamente arrasado. Ela Vou também, falar uma né? coisa pra vocês, Ela também deve estar gente. completamente machucada e arrasada. Nossa, ela está fisicamente Por dentro mesmo, e por não é fora. só É, emocionalmente, força de expressão, não. Quero não é? pedir perdão aos meus fãs, uma saudade absurda da minha filha, uma saudade absurda da minha mulher. Que mais que ele diz? Eu vou lutar pela minha família, eu não abro mão da minha família. É todo o áudio do vídeo, na verdade. Já estou, né, eu quero pedir perdão à minha mulher. Essa montagem também tem um áudio, vamos ouvir. Eu quero pedir perdão à minha mulher, dizer que eu vou lutar pela minha família, que eu estou extremamente destruído, arrependido, quebrado, machucado, completamente arrasado por tudo que aconteceu. Aos meus fãs, uma saudade absurda da minha filha, uma saudade absurda da minha mulher, e eu vou lutar pela minha família. Eu não abro mão da minha família. Eu já estou em busca de ajuda, eu já estou em busca de profissionais que possam me ajudar para que eu possa tá em condições de rever tudo que eu fiz, de ser um melhor, de ser um ser humano melhor, de me tornar um homem melhor, de ser uma pessoa que eu possa até mesmo ajudar a quem passar por esse tipo de problema. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir isso. Eu peço as orações das pessoas que me amam, das pessoas que amam a minha mulher, que amam a minha família. Eu conversando uma vez com um amigo no carro, eu comentei com eles, com dois amigos, que eu voltava para casa com o coração acelerado, como se eu estivesse apaixonado. Mesmo sentimento que eu tive pela minha mulher quando eu namorava ela. Assim como eu amo minha filha, amo minha mulher, e eu peço as orações das pessoas, e em nome de Jesus eu tenho certeza que eu vou dar a volta por cima. Eu acho importante isso que o Naldo fala, a disposição, e que seja sincera mesmo, e a gente veja isso na prática, de procurar ajuda e de fazer o tratamento. E depois também de poder ajudar outros homens que passem pelo mesmo. Ele fala sobre o exemplo, né? Não só exemplo, mas eu acho que depois ele poderia fazer campanhas, alguma coisa que mostrasse que é possível sim um homem se recuperar dessa situação se de efetivamente ser um agressor, até quanto grupos, mais, né? como existe o AA, né? Sim, os Alcoólicos Anônimos, os de drogas, existe grupos de agressores. Existe, porque, gente, olha, é a mesma coisa de mulheres casadas com homens que bebem, que são alcoólatras e que dizem, mas ele, olha, fora a bebida, ele é Quando ele não bebe, ele é um santo. Quando ele não bebe, ele é um santo. Ele passa quantas horas por dia, né, bebendo? Exatamente. 18. E não adianta. Que ele passe um mês bem, o único ataque que ele tiver num dia de ira vai jogar tudo isso por água abaixo, não vai ter compensado absolutamente nada, e é o que acontece, é de temporada, e tem gente que não, né, a situação quando degringola já é todo dia, é a mesma coisa com quem bate. É uma escalada também, né? É uma escalada, é um empurrão que a gente contou, depois você dá um puxão, depois você se sente no direito de ser o dono da pessoa, que parece que é o que acontecia isso fica aí muito também. Claro, se falar, é coisa de novela, mas o Valcir Carrasco está abordando isso em Outro Lado do Paraíso com o Gael. Né? O Gael, quando casou com a Clara, ele já vinha de um outro casamento, de um anterior, que ele espancava a mulher foi embora, casou com a Clara, ele espancou a Clara. E agora está espancando a nova namorada. Espanca a nova namorada. Isso vem atualizar o tema da novela, exatamente, né? E agora, atualizar 10 anos depois, que vai ter a passagem de tempo, a Clara consegue pôr ele na cadeia, porque quando ela volta, ele vai lá e bate nela de novo. E aí ele vai pra cadeia, então, isso espancado. criou uma comoção geral. As pessoas criticaram as cenas, criticaram o Valcir Carrasco por conta. Estava realmente pesado, mas é a realidade, isso dói, né? Ainda ver quando é na vida real é muito pior. Verdade. Olha aqui, o site Fuxico conversou com a assessoria da Moranguinho, diz que ela está muito abalada emocionalmente, que no momento ela prefere se resguardar. Ela também não voltou para casa, ela estaria na casa de uma amiga no Rio de Janeiro junto com a filha. Chegou a afirmar a responsável pela assessoria de imprensa
confirmando ainda que a Morena sofreu agressão durante 7 anos. Ela perdoou por amor e na esperança de que ele não faria mais. Vale lembrar que Naldo e Moranguinho têm uma filha juntos, que é a Maria Vitória, que está completando 3 aninhos de idade, viu? Então é isso. Agora, me parece, com a história da guarda protetiva, ela poderia ficar na casa do casal. E ele, ela volta. Se Vocês já não acham que tiver ela vai voltar voltado, realmente, sim, gente, para a ela própria tem casa? esse direito. Ela volta para casa. Coragem, porque mesmo com a medida protetiva, Sim. que é o nome que se dá aí dos 100 metros, que tem que manter a distância, mesmo assim, a gente acompanha casos que não estou falando que é o caso do Naldo. Mas ele é afastado da casa. É. Ela pode ficar com a filha. Ela fica E pelo que eu vi, Sônia, a medida ela avança só para as testemunhas do caso, se tiver, para os familiares e para a própria Não pode Moranguinho. chegar perto de Não é ninguém só com ela. envolvido, não. Exatamente. Bom, vamos aguardar aí novos desdobramentos da história. Toda nova informação a gente passa para vocês. Daqui a pouco, nossa roda da fofoca, tá bom? Mas olha,